Um vasto vale coberto por ossos secos e empoeirados, em completo silêncio, sem qualquer brisa. De repente, um som surge e os ossos começam a se movimentar, a se unir. Músculos aparecem, pele se forma e, em poucos momentos, um exército inteiro está de pé, vivo e respirando. Parece algo saído de um filme de terror ou ficção científica, mas, na verdade, é uma visão bíblica poderosa de milhares de anos atrás. E o mais impressionante é que tem tudo a ver com sua vida atual. Ezequiel era um homem em uma situação desesperadora. Imagine, um profeta longe de sua terra, exilado em um lugar estranho. Seu povo, os israelitas, havia sido conquistado e levado cativo para a Babilônia. Tudo o que conheciam e amavam ficou para trás. Parecia o fim do mundo para eles. Famílias separadas, o templo destruído, a terra prometida agora sob domínio estrangeiro. O desânimo e a tristeza dominavam muitos, que acreditavam que Deus os havia abandonado. Mas foi nesse cenário de total desolação que Deus escolheu agir. Deus tinha uma mensagem poderosa para entregar e escolheu Ezequiel como porta-voz. Porém, não seria uma mensagem comum. Ao invés de palavras, ele usaria uma imagem tão impactante que seria inesquecível. Ezequiel, em um dia aparentemente comum, sente a presença do Senhor de maneira poderosa. Já sentiu algo assim, como se Deus estivesse prestes a fazer algo grandioso? O profeta é transportado em espírito para um lugar que parecia saído de um pesadelo, um vale imenso, não de vida, mas de morte. Ossos espalhados por toda parte, secos e brancos sob o sol, como se uma antiga batalha tivesse acontecido ali. O silêncio era opressor, nenhum sinal de vida, apenas o vento soprando entre os restos mortais. Imagine o arrepio que Ezequiel deve ter sentido. Ele não entendia o que aquilo significava, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já registrados. Aquele vale não era só um cemitério. Era uma poderosa metáfora do estado espiritual de Israel, morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que, mesmo na situação mais desesperadora, Ele pode trazer vida. Essa história não está confinada ao passado, ela fala diretamente a nós. Quantas vezes nos sentimos assim? Como se nossas esperanças e sonhos estivessem tão secos quanto aqueles ossos. Como se não houvesse solução. Mas Deus tem o poder de transformar. Ele pergunta: esses ossos podem viver? Ezequiel, com sabedoria, responde: Senhor, só tu sabes. É um reconhecimento de que, com Deus, não há limites para o possível ou impossível. A pergunta de Deus a Ezequiel não é apenas sobre ossos, mas sobre esperança. É um convite para enxergarmos além das limitações humanas e acreditar no poder divino. Quais áreas da sua vida parecem mortas? Um relacionamento, um sonho abandonado, uma situação que parece sem saída? Deus pode trazer vida de volta a esses aspectos, da mesma forma que fez no Vale dos Ossos. Ezequiel, cercado por ossos secos, recebe uma ordem surpreendente. Profetize para esses ossos. Mesmo sem entender, ele obedece. Ao proclamar a palavra de Deus, algo incrível acontece. Um som de ossos se movendo, se unindo, enche o vale. Aos poucos, tendões e músculos se formam, pele cobre os corpos. O que antes era um cenário de morte se torna uma visão de vida. Isso nos ensina sobre o poder da palavra de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, sua palavra pode trazer vida onde há morte. Deus muitas vezes nos pede para fazer coisas que parecem sem sentido aos olhos humanos, mas é através da obediência que os milagres acontecem. Assim como Noé construiu uma arca em terra seca e Moisés estendeu o cajado sobre o mar, Ezequiel obedeceu e viu o impossível se tornar realidade. Agora pense, o que na sua vida parece sem esperança? O que parece impossível?
Deus está te convidando a declarar suas promessas sobre essas áreas. Como no Vale de Ezequiel, onde antes havia morte, Deus pode trazer vida novamente. A verdadeira vida provém de Deus, e é o seu Espírito que nos dá vida, que nos concede poder e nos torna eficazes em seu reino. Isso também fala sobre avivamento, tanto individual quanto coletivo. Às vezes, nossas igrejas, nossos ministérios e até mesmo nossas vidas pessoais podem se assemelhar àquele vale antes de receber o sopro de vida. Tudo parece estar em ordem. A estrutura está montada, mas falta algo essencial. Falta o poder, falta a vida. O que realmente precisamos não são mais programas, atividades ou esforços humanos, mas sim o sopro do Espírito de Deus. É interessante notar que Deus usa Ezequiel nesse processo. Ele poderia ter simplesmente soprado vida diretamente nos corpos, mas escolhe trabalhar através de seu servo. Isso nos lembra que, embora a vida venha unicamente de Deus, Ele frequentemente escolhe usar pessoas como instrumentos de seu poder vivificador. Isso tem profundas implicações para nossa vida de oração e ministério. Quando oramos por avivamento, quando intercedemos pelos perdidos ou ministramos aos quebrantados, estamos essencialmente fazendo o que Ezequiel fez, chamando o Espírito de Deus para soprar vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas ou estagnadas. Talvez seja o seu casamento, a sua carreira, o seu ministério ou sua própria caminhada espiritual. Você tem se esforçado, tem tentado fazer tudo certo, mas ainda sente que falta algo. Talvez o que você precise não seja mais esforço, mas mais do Espírito de Deus. E se começássemos a orar como Ezequiel, vem Espírito Santo e sopra sobre esta situação, trazendo vida onde há morte, poder onde há fraqueza, esperança onde há desespero. Essa é uma oração que Deus se deleita em responder. O mesmo Deus que soprou vida naquele vale de ossos secos quer soprar nova vida em você hoje. Ele deseja renovar sua paixão, restaurar sua esperança e revitalizar seu ministério. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos e disponíveis para receber seu sopro vivificante. Assim como Ezequiel, podemos ser aqueles que não apenas recebem o sopro de vida de Deus, mas também proclamam isso sobre os outros, testemunhando o poder transformador de Deus em nossa geração. Após o impressionante espetáculo da ressurreição dos ossos secos, Deus não deixa Ezequiel sem entender o significado da visão. Ele explica que aqueles ossos representam toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessas palavras para o profeta. Aqueles ossos secos, aparentemente sem esperança, representavam o povo de Deus. Eles diziam: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos completamente exterminados. Isso reflete o estado emocional e espiritual de Israel naquela época. Exilados, longe de sua terra, com o templo destruído, sentiam-se abandonados por Deus, sem esperança, como ossos secos, sem vida ou propósito. Quantas vezes nos sentimos assim também? Talvez você tenha passado por momentos em que tudo pareceu dar errado. Seus sonhos foram frustrados, seus relacionamentos desmoronaram, sua fé vacilou e você se sentiu exatamente como aqueles israelitas, seco, sem esperança. Mas a mensagem de Deus não termina com a constatação do problema. Ele continua: profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que promessa poderosa! Deus não apenas reconhece o estado desesperador do seu povo, mas promete uma restauração completa. Ele promete tirá-los de suas sepulturas, tanto físicas quanto emocionais e espirituais, e trazê-los de volta à sua terra. Para os israelitas, isso significava o retorno do exílio e a restauração nacional.
Para nós hoje, essa promessa carrega um significado ainda mais profundo. A promessa de Deus de nos resgatar das sepulturas do desespero e nos dar nova vida quando nos sentimos mortos por dentro. Deus continua dizendo: "E porei em vós o meu espírito e vivereis." Aqui está o cerne da questão. A promessa de Deus não é apenas uma restauração externa, mas uma transformação interna profunda. Ele promete colocar seu espírito em nós, falando de uma intimidade e conexão com o divino que vai além de circunstâncias exteriores. Para os cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Por meio de Cristo, Deus nos tira da sepultura do pecado e da morte espiritual e nos dá nova vida, não apenas metaforicamente, mas de maneira real, através da presença do seu Espírito em nós. O propósito final de tudo isso é que saibamos quem Deus é, que reconheçamos seu poder, sua fidelidade e seu amor incansável por seu povo. Os milagres em nossas vidas, grandes ou pequenos, são testemunhos vivos do caráter e poder de Deus. Quando Ele nos resgata de situações impossíveis e sopra vida nova em áreas que achávamos estar além da redenção, Ele se revela não apenas a nós, mas também ao mundo ao nosso redor. A visão dos ossos secos nos ensina que nada está além do poder restaurador de Deus. Nenhuma situação é tão desesperadora, nenhum coração tão endurecido, nenhuma vida tão arruinada que Deus não possa trazer de volta à vida. Além disso, essa restauração tem um propósito maior: glorificar a Deus e revelar seu caráter ao mundo. Que possamos, como o povo de Israel, permitir que Deus nos resgate de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e use nossas histórias de restauração como testemunhos vivos de seu poder e amor incondicional. A visão não termina apenas com a demonstração do poder de Deus em trazer vida do nada. Ela se estende para uma promessa ainda mais profunda de restauração completa. Deus promete restaurar seu povo à sua terra e ao seu propósito original. Para os israelitas, isso significava uma restauração de identidade e de aliança. Para nós hoje, isso nos lembra que Deus não apenas quer consertar nossas circunstâncias, mas nos levar de volta ao lugar de bênção, propósito e intimidade com Ele. Em suma, a promessa de restauração de Deus é completa, abarcando cada aspecto de nossas vidas: espiritual, emocional, relacional e físico. Ele não está interessado em consertos temporários, mas em uma restauração plena e total que nos devolva ao seu propósito original. Assim, que possamos permitir que Deus nos tire de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e nos use para trazer sua restauração ao mundo ao nosso redor.